Bom dia, gente. Como vocês estão? Nós estamos por cá. Ih, rapaz. Rapaz, nem toda dívida às vezes precisa ser cobrada. Tem dívida que não precisa ser cobrada, não, né? É, pode ter certeza disso. Rapaz do céu. Acabou que ele vivia passando a perna num e no outro, num e no outro. Ele era rolista. E passando a perna num, passava a perna no outro. Sempre ganhava, sabe? O cara era esperto. E vai. E os rolos dele, rapaz, comprava carro com motor fundido, mandava fazer gambiarra, empurrava no outro coitado lá, pegava o outro carro do cabo, o carro do cabo dava bom e o cabo rodava aí 20, 30 dias, fundiu o motor e o cara ficava no prejuízo. E era sempre os rolos dele, só ele ganhava. Tinha um coitadinho, rapaz, um coitado de um homem, ele era roceiro. E trabalhava de empregado e juntando um dinheirinho para comprar uma casinha. E foi, juntando. Isso aí foi muitos anos, meus amigos. Isso aí foi 10, 12 anos aí de luta. É, não é fácil não. É, comprar uma casa hoje para quem não tem nada é difícil. Você imagina naquela época. Hoje ainda financia, naquela época não tinha negócio de financiamento não. Era casa para cá e dinheiro para lá. Tá bom. Ih, rapaz, foi nada não. Aí esse caboclo ficou sabendo que ele tava querendo comprar uma casa. Queria comprar uma casa e falou, opa, vou lá. Chegou lá, conversou com o cara lá, pá. Vai de lá, vem de cá, vai de lá. Não, não, rapaz. Eu sei quem tem uma casa boa pra vender. Só que o cara quer um pouco caro, mas é uma casa boa mesmo. Casa boa, boa mesmo. Tá bom. Aí vai. O outro também, que era dono da casa, também já tava por dentro do esquema, né? Ei, moço. Ele levou ele lá na casa. A casa era uma casa bonita, rapaz. Uma casona danada, uma casa bonita. Ajeitada a casa. Levou lá na casa, mostrou a casa tudinho, documento, tudo certo. Aí acabou que falou pra mulher, mulher do céu, olha, rapaz, é a casa que nós precisa mesmo. Aí, moça, aí foi e comprou a casa. Foi lá, pagou tudo à vista, ajeitou, passou documento, tudo no jeito. Tá bom, foi nada não. Vai de lá, vem de cá, vai de lá, vem de cá. E, e ele cobrou um valor na casa, que dava pra comprar quase duas casas, moço. É, tanto ele como o cara da casa deitou e rolou em cima do coitado do homem. Mas o coitado inocente, pessoa, né, de roça, não entendia de nada. Ainda mais naquela época, era analfabeto praticamente. Muita gente não tinha estudo, meu pai mesmo não tinha estudo. Então, engambelou ele, empurrou essa casa nele. Ei, moço. Aí ele pegou e falou pra mulher, não, vamos continuar trabalhando aqui e deixa a casa lá fechada e vamos até o fim do ano aqui. E no fim do ano, nós vai pra cidade. Então chega na cidade lá, vou ver se eu abro alguma coisinha lá pra vender e vamos ver o que nós faz. Fechou a casa e tá lá, no sítio. Ei, moço, formou um temporal de chuva. Um tempão fechou mesmo, mas fechou bonito, moço. O tempo fechou e fechou bonito. E caiu água com força, rapaz. E aquela época não era igual hoje, que era tudo asfaltado. Tinha umas partes asfaltadas, já tinha asfalto. Mas era mais as estradas dentro da cidade ali, os quais era tudo terra. Moço do céu, desceu, um, desceu uma tromba d'água nessa rua que eu vou te falar a verdade. E vai,
caboclinho lá trabalhando na roça. Quando foi no outro dia, né, deu um pé de chuva de noite, moço, mas pensa na chuva. Pensa numa chuva bruta. Aí, rapaz, quando foi no outro dia, chegou um caba lá, na casa do caboclinho lá, falou: "Ô, o negócio é o seguinte, eu vim aqui te avisar pra você dar um chega lá na sua casa lá. Essa chuva da noite lá, rapaz, fez um regaço lá danado. Aí é bom você ir lá olhar." Mas o que que foi? Falou: "Olha, é bom você ir, vai lá e dá uma olhada." Arriou um cavalo que ele tinha, colocou no carrinho, ele e a mulher montou e foi. Pá, 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 pá. Ei, moço, quando chegou lá que olhou, eita, rapaz, nossa do céu, desceu uma enxurrada d'água de cima assim, que do lado da casa dele ali, eles eram um loteamento novo. Hoje fala loteamento que tava fazendo. A casa dele tinha uma casa, umas 4, 5 casas só no quarteirão lá. Mas justamente ali onde era a casa dele, que era o problema era esse, moço. Desceu uma tromba d'água de lá pra cá e entrou pela frente do terreno. Entrou pela frente do terreno assim, no portão e, moço, que lá foi levando tudo que tinha pela frente. O muro do fundo foi embora, derrubou tudo. A casa ficou com quase 20 centímetros de areia, barro, terra dentro, tudo, arrancou porta. Teve uma parede que caiu de fora a fora. Ei, rapaz, esse caboclinho olhou e falou: "Nossa, agora lascou, hein? Agora lascou." E esse caboclo rolista sumiu, vazou. Vazaram, Zé Besta. O rolista é assim, quando ele vê que vai sobrar mesmo pepino, ele cai fora, né? Ih, rapaz, e esse caboclo aí, ele foi na delegacia. Aí chegou lá, o delegado falou: "Meu amigo, eu não posso fazer nada. O senhor comprou, pagou, com a mão do senhor, o senhor foi lá ver a casa, agora não tem o que a gente fazer. Não tem jeito, já tá até no nome do senhor." Ele voltou desanimado, ele olhou assim e falou: "Não, não tem nada não. Nada não. Deus, ele proverá. Não tem problema não." Aí voltou pra casa dele lá do sítio lá que ele morava, trabalhou, foi final de semana, foi lá, mineiro muito trabalhador. Já pegou uns 3, 4 que tinha lá, que era vizinho dele lá. Foram lá, ajudou, arrancou toda a lama, limpou toda a casa, coisou. Parede, pedaço da parede que tinha caído. E falou: "Rapaz, e agora o que que eu vou fazer com isso?" Né? Aí olhou embaixo na casa, tudo trincado, a casa tudo lascada. E falou: "Nossa, lascou mesmo. Agora não vou ter o que fazer. O que que eu vou fazer? Daqui, logo, próxima chuva cai tudo." Falou: "Não, já sei. Vamos arrancar o telhado." E já começou a arrancar pau, arrancar telha, desteou a casa tudo, já meteram a marreta, jogou a casa toda no chão. Jogou tudo no chão a casa. Hum, Jogou no chão e depois foram carregando, limparam, deixaram só o terreno limpo. Ele ajeitou esse terreno e socou e ajeitou pra lá, ajeitou pra cá. Aí nisso ele voltou pro sítio lá, conversando com o patrão dele. Aí ele falou pro patrão dele, o patrão dele falou: "Rapaz, mas se você entrou, entrei, fiz isso aí, rapaz." Aí não, beleza. Moço, o patrão dele falou: "Rapaz, tá vindo uma firma pra cá só pra mexer com negócio de asfalto aqui na cidade. E eles estão atrás de barracão pra alugar, deixar o maquinário, esse negócio." Você não, porque o terreno seu lá é grande, né? Ele falou: "É grande." Porque os terrenos, primeiro, é um dos terrenão da bexiga, entendeu? Era quase uma chácara hoje. Terra aquela antigamente não era igual esses terrenos bestas que a gente fala que é terreno, não. Há uns 2, 3 terrenos desses aqui que eu moro aqui. Aí o patrão falou: "Não, madeira tem aí. Pega a madeira, faz um barracão lá que nós dá um jeito de alugar pra esse povo aí. Eles vai ficar mais de ano aí. Você vai ganhar dinheiro nisso daí." O patrão era gente boa. Rapaz, esse mineiro já. Porque o tempo tinha muita aroeira, IP, tirou o trem lá e o patrão mandou os caminhãozinhos, o caminhão, jogaram em cima, levava, jogou lá. Final de semana ele ia lá e ajeitaram esses
esse barracão, os pau desse barracão tudo e foi ajeitando e o patrão dando uma mão pra ele, pra gente boa. E foi pegar as teias que tava na casa, cobriu metade do barracão e faltou outra metade. E foi ajeita de lá, ajeita de cá. Eu sei que ele cobriu esse barracão. Foi um barracãozão, um mundo velho de barracão. Ô, rapaz, e a firma não veio mesmo. E esse patrão dele era meio culiado lá com o prefeito, com tudo, foi ajeitando, hein? A firma alugou o barracão dele, oficina. É, oficina da firma. Já trouxe os equipamentos, tudo. Primeiro lugar que asfaltou, vocês sabem onde foi já, né? Foi na frente do barracão, que a firma não é burra. Sabia do problema já. Os caras já meteu tubulação embaixo lá, ajeitou tudo, soltou tudinho. E começou, moço. E aí começou a entrar dinheiro na mão desse caboclinho, moço. Aí foi comprando casa na cidade, que ele não era besta. Aí foi pouco tempo, ele tava com umas 3, 4 casas já compradas. E vai. E esse caboclo que vendeu a casa pra ele, passou uns tempos, ele voltou pra cidade. Aí todo mundo, ô rapaz, o que você fez com o rapaz lá? Ah, besta tem que se lascar mesmo. Eu não obriguei ele a comprar. E a casa lá, como é que tá? Não, a casa lá ele jogou tudo no chão. E vai. Agora tem um barracão lá, ele construiu foi um barracão lá e tá alugado lá. Ele tem umas 4 casas já aí. Comprou com o dinheiro do barracão que alugou. Moço, na hora que o cara chegou lá, que olhou, rapaz do céu, o cara caiu sentado de costa. E vai pra lá e vem pra cá, e vai pra lá e vem pra cá, e tá bom. O Mineirinho só, o Caboclinho só crescendo. E esse caba, rapaz, você vê que aí é que eu falo, não precisa cobrar ninguém não. E nem toda dívida precisa se cobrar. Pra quê? Esse cabo encontrou esse caboclinho um dia, o caboclinho, ô rapaz, moço do céu, eu queria mesmo te encontrar. O cabo ficou veaco, falou, agora lascou. Ô rapaz, nunca eu acertei um negócio que não acertei, né? Nessa, comprar aquela casa sua. Olha, isso daí, graças a Deus, tá me dando dinheiro que nem. Nossa, tô lá no sítio lá, mas se eu quisesse morar na cidade hoje, eu não precisava nem trabalhar mais. Já tô com umas 4 casas aí já, e já tô negociando mais outra. Vou fazer outro barracão na parte de cima lá também. Ih, rapaz, foi nada não. O caboclo já ficou com a inveja desgramada, já cresceu o olho, vai pra lá e vem pra cá mastigando. E essa firma trabalhando lá, trabalhando. E esse caboclo sempre ali, dando um rolo num, dando um rolo no outro. Ele comprou fez um rolo com as nuvias lá, uns trem lá. Eu sei que na hora de carregar essas nuvias, ele subiu em cima do caminhão pra ajeitar uma das nuvias lá e a nuvia, não sei o que aconteceu, bateu na gaiola em cima do caminhão, ele se escorregou e caiu lá de cima. Aí quebrou a coluna. Foi pro hospital, ficou pra lá, pra cá, o dinheirinho que tinha comprado gastou tudo, né? E ficou na cadeira de roda, moço. É, acaba ficou na cadeira de roda. Ficou na cadeira de roda e quando pensou que não, acabou que tava vivendo mais de esmola. É, e o caboclinho topou com ele na cadeira de roda pedindo esmola. Acabou que me pegou e chegou e falou pra ele, falou, mas que situação é essa, moço? Mas, olha, o que aconteceu? Ele sabia, né? Aí ele contou pro Caboclinho, ah, tá bom, tá bom. O Caboclinho tinha uma casinha, não era uma casa das melhores não, mas era uma casinha até boa. Aí pegou ele na cadeira de roda, falou, vou te levar no canto aí pra te mostrar um negócio. Aí foi empurrando na rua lá. Chegou e falou, essa casinha aí é tua, eu vou te dar de presente ela aí, tá? Vou te dar de presente. Pelo bem que você me fez, você merece. Merece até mais. Só que nessa casinha sua aí. Aí deu a casa pra ele, rapaz. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se o caboclo tivesse xingado ele tudo, desse-lhe um pau, não tinha sido do jeito que. Rapaz, o caba não. O cara desmontou tudo. O arrependimento, a mágoa, aquela coisa ruim, né? É, a coisa ruim. E o cara que era dono da casa que vendeu, junto com esse caboclo aí que fez cambalacho com o caboclinho, comprou outra casa,
Essa casa era uma casa toda problemática, estava em inventário, acabou perdendo casa, ficou sem nada também. E o outro ficou na cadeira de roda. E o caboclinho, meu amigo, comprando casa. E ó, ficou sossegado, tranquilo, sossegado. É, por quê? Porque a cobrança vem, gente. A cobrança não vem da terra, não, vem do céu lá em cima. Não pensa nele que vai aprontar e vai ficar por isso mesmo. Pode ficar pro homem, mas pra Deus não fica, não. Do olho de Deus não escapa nada, não, meu amigo. E o caboclinho depois já tava sossegado, já comprou sítio, comprou carro, estabilizou a vida. Você vê, num negócio errado que ele fez, Deus falou, não, vai dar certo, né? Então, quando Deus fala vai dar certo, meu amigo, pode esquecer. A palavra de Deus não volta atrás. Mas é isso aí, meus amigos. Chega junto na bota, dá um like, se inscreve no canal aí. Eita!